Olá, estamos aqui começando novamente o podcast Adorare. E hoje estamos aqui recebendo para um papo muito bacana aqui, pastor Maurício, da Igreja Evangélica Pentecostal Bethesda, casado com Andréa, né? 2 sobrinhos filhos. Isso. Que é bênção aí na vida do pastor. E ele está ali na Igreja Bethesda, trabalhando juntamente com a pastora Margarete. E estamos aqui para esse papo. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal e acionar o sininho para ser notificado quando o podcast estiver no ar. Conto com você, tá bom? Então vamos receber aqui pastor Maurício. Muito obrigado, pastor César. É um prazer estar aqui. Quando eu fui convidado para vir para cá, aceitei de pronto, né? O pastor Marcos convidou, falou que vocês gostariam de fazer esse podcast conosco. Aceitei de pronto. Estou um pouco temeroso ainda, né? Porque é a primeira vez que a gente participa de um trabalho como este. Sim. Né? Embora já tivéssemos feito ali na Bethesda alguns trabalhos de culto online. Uhum. Né? Mas podcast me parece muito sério, muita responsabilidade. Mas não, é um trabalho muito legal. Então, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Deus abençoe. Que bom, é uma honra recebê-lo. E nós vamos começar então esse papo falando um pouco de como começou a conversão do irmão, como foi a conversão do irmão, não sei se desde criança ou se converteu um pouquinho mais adolescente. Como que foi o seu começo nesse caminho? Tá. Eu aceitei Jesus em 1975. Dia 9 de abril de 1975. Então eu estou na jornada aí do Evangelho há um bom tempo. Graças a Deus eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Uhum. Né? O Senhor me concedeu a graça de me manter durante todos esses anos dentro do Evangelho. E a nossa conversão se deu o seguinte: eu era um moleque de aproximadamente 5 anos de idade, né? 4 para 5 anos. Minha família estava enferma, né? Minha mãe, meus irmãos estavam doentes. Minha mãe estava grávida do meu irmão, estava para ganhar neném. E minha família estava com febre amarela. Na época, 75 é uma doença muito mais perigosa do que era hoje. Uhum. E eu estava, segundo o médico, eu tinha tido um derrame que estava como se fosse um derrame ocular, que meus olhos estavam bem vermelhos, e ele tinha passado um remédio para tomar. Mas antes da minha mãe ministrar o remédio, comprar o remédio e ministrar, a gente é uma família pobre, né, bem pobre, meu irmão conheceu a Igreja de Deus, que fica ali na Cachoeirinha mesmo. Igreja de Deus Pentecostal. E nós fomos a essa igreja. Chegando lá, o pastor orou, né? E minha mãe comentou com ele que o médico tinha passado um remédio para derrame. Uhum. E ele falou assim, não dá remédio para derrame, não, porque o que o seu filho tem é sarampo. Ela falou, não, eu fui no médico, o médico falou que foi derrame ocular, que tem que dar esse remédio. Ele falou, não dá, esse remédio é perigoso pro seu filho, ele tá com sarampo, espera até amanhã. A senhora já comprou o remédio? Ela falou, não. Então só vai esperar até amanhã. Espera até amanhã, a senhora vai ver, o olho dele vai estar limpinho e o sarampo vai ter estourado. Dito e feito. No dia seguinte, não tinha nada no olho, o sarampo estourou. Minha mãe voltou da igreja, se converteu, aceitou Jesus, e aí a gente ficou para a carreira evangélica durante anos. Minha mãe, em 94, fundou o Ministério Bethesda. Uhum. Né? Eu, na época, estava na Assembleia de Deus. Ela fundou o Ministério Bethesda, que agora a gente, em outubro, completa 30 anos. E estamos aí trabalhando para a obra de Deus, para edificar essa obra, porque isso é um grande milagre que a gente não esquece e não deixa de lado. Uhum. Eu não deixo esse Deus de lado por coisa nenhuma. Por nada, né? É isso. E interessante, né? Porque a doença, o sarampo também era uma doença perigosa, né? Sim. Nessa época, né? Sim. E é interessante como Deus vai livrando os seus filhos, vai trazendo
né? Essa unção de cura, e não nos deixa enganados, né? Porque se tomasse um remédio, poderia ser muito pior, Ser bem né? pior. Até chegar a um óbito. Exato. Né? Muito bom. E seguindo então esse raciocínio, vamos falar um pouco da igreja que o irmão está ali pastoreando juntamente com a sua irmã, né? E um trabalho, quais são os dias de trabalho que tem nessa igreja, na sua igreja? Como que tem sido os desafios aí desse ano? A Bethesda, ela foi fundada em 94, como eu te disse, em outubro de 94, e agora dia 26, 27 de outubro, agora desse ano a gente completa nossos 30 anos. Sim. Eu, particularmente, estou na Bethesda desde 2002, passei para 2002 saí da Assembleia e passei para a Bethesda. Começamos numa igreja, a igreja começou numa casa, né? O que era a igreja Bethesda? A Bethesda era um grupo de irmãs, um grupo de umas 11 irmãs, 14 irmãs praticamente, eram irmãs, mulheres. As famosas irmãs do coque. Isso. E essas irmãs eram mais famosas pelo avental azul. Elas saíam para fazer campanhas, e eu participei muito dessas campanhas nos lares. Elas tinham um trabalho semanal de campanhas. Terminava uma campanha e começava outra, 7 dias em cada lar. E elas iam com um avental azul, com um símbolo no braço, marcando o nome da igreja e o que elas eram, bem identificadas, como se fosse um grupo hoje que sai do posto de saúde, com aquele avental. Elas saíam comunitária. Isso, já saíam assim, fardadas. E essas irmãs, durante muitos anos, fizeram esse trabalho de campanha. Até que Deus falou para minha mãe que ela ia abrir o ministério, ela relutou um pouco, ela não queria. E aí houve algumas coisas que Deus acabou forçando ela a abrir o ministério. E ela começou numa casa de uma das irmãs, fazendo um culto no lar. Foi onde tudo começou. Ela se reuniu, fazia oração. E aí Deus deu a revelação do nome para minha irmã, a pastora Margarete, que hoje é a pastora presidente. Deu o nome para ela. E ela falou assim, mas a gente precisa de um lugar, né? A gente não tem uma igreja onde congregar. A gente está congregando numa casa, tá? E aí Deus falou para ela, falou assim, olha, quando você passar na frente de um salão e eu falar, é aqui, você vai lá e fala com a pessoa. Não tinha dinheiro para cadeira, não tinha dinheiro para alugar salão, não tinha dinheiro para nada. Era um grupo de irmãs que se reuniam. Nenhuma delas trabalhava fora, eram missionárias. O negócio delas era fazer campanha, visita, né? E aí minha irmã passando na Avenida Penha Brasil, em frente àquela favela que tinha, na época não tinha aquela... A Penha Brasil, não sei se vocês conhecem, aí na Jardim Souza tem uma continuidade hoje que vai até próximo. Não tinha aquela continuidade, ele passava um córrego que enchia, eu lembro, né? Era terrível aquela região. Ali no pé do Perialto, né? No pé do Perialto. E aí minha irmã passando na Penha Brasil, viu um salãozinho, aí Deus tocou no coração dela, ela falou, a igreja vai ser aqui. Aí ela bateu lá, a mulher falou assim, a gente tá alugando, não precisa dar luva. Ela falou, eu não tenho, Deus falou que a igreja vai ser aqui. E a mulher falou, Deus falou, então tá bom, vamos alugar aqui, vou alugar para vocês. Fez um preço barato de aluguel. As cadeiras, Deus providenciou as cadeiras também. Os primeiros móveis, as cadeiras, na verdade, houve uma enchente na Vila dos Remédios, onde ficava o estoque do mapping. Sim. Para você ver como já o mapping ainda existia. Faz tempo. Houve uma enchente lá e acabou com o estoque do mapping. Então o que o MAP, para desocupar o espaço, começou a doar tudo que tinha. Eles não tinham onde pôr lixo, né? Então começou a doar tudo. E nisso chegou alguém e falou para minha mãe, falou, o MAP está dando móveis, não sei o quê, né? E a gente arrumou um caminhão e foi lá. E os guarda-roupas que vieram de lá, da enchente, vieram da enchente. Os guarda-roupas e 3 teclados.
3 teclados. Tudo estragado. Né? Um bonitinho, um outro mais ou menos, e o outro totalmente, um teclado totalmente acabado. Os móveis, os primeiros bancos, um rapaz da igreja pegou aquelas madeiras dos móveis, que não eram igual hoje, né? Eram um pouco melhores. Sim. Ele cortou, serrou e fez os bancos, fez o púlpito daquilo. Foram as primeiras cadeiras. Né? E olha que nesse período eu estava na Assembleia, mas vivenciando cada uma dessas histórias, né? Graças a Deus, porque eu ia também, frequentava de vez em quando, ajudava minha mãe. E a Igreja Bethesda começou naquele lugar, e o que as irmãs faziam? Aquele grupo de irmãs, elas iam na favela em frente, pegava aquelas crianças com as roupas sujas, com bastante piolho, que naquela época era muito comum isso. Sim. Pegava aquelas crianças ali, levava para a igreja, dava banho na igreja, a gente recebia muita doação de roupa. Tinha um outro pastor amigo que ele pegava mantimento no Ceasa de manhã e levava caixas de mantimento do Ceasa, a gente distribuía tudo, tudo. Pegava aquelas crianças, levava, dava banho, trocava. A gente, que eu falo, é a igreja, tá? Eu não estava nesse período, fui apenas a pessoa que viu esse processo. As irmãs pegavam as crianças, limpavam essas crianças, tirava piolho, cuidava. A pastora Margarete, a pastora Sueli, quem mais fazia esse tipo de trabalho. Limpava as crianças, fazia um culto com elas, distribuía o mantimento para as mães, levava os mantimentos da favela, distribuía as roupas. Passava uma semana e estava tudo de novo lá. Mas era o trabalho que ia fazendo. Nisso, a gente começou a ter acesso, a igreja passou a ter acesso à favela ali, né? E uma das coisas que deu acesso à favela foi quando a minha irmã, as irmãs faziam ainda o trabalho de campanha. Elas foram até uma casa lá de um senhor, e o senhor falou assim, que não gostava de crente, né? Que crente era tudo... Aí minha irmã falou assim, o senhor pode me arrumar um copo d'água? Ele falou, posso. Ele foi lá e pegou o copo mais sujo que ele tinha, encheu de água e deu para ela. Ela pegou aquele copo sujo, olhou, agradeceu, tomou a água na frente dele, devolveu, pediu mais. Ele olhou e falou assim, o senhor ficou com nojo? Ele falou, eu te pedi água, você me deu água, obrigado. Né? Ele falou, todo crente que vem aqui pede água, eu dou esse copo sujo para eles jogam fora a água, devolve. A senhora bebeu a água? Ela falou, eu bebi. Eu estava com sede. A partir daquele momento, ele abriu as portas da casa dele. E começou a fazer a campanha na casa dele, começou a orar. Esse homem aceitou Jesus, a família aceitou Jesus. E naquela favela ali, Deus fez uma mudança grande. Muitos dos membros da nossa igreja eram dali. E eles foram levados dali para morar em apartamentos em São Miguel. Quando a prefeitura foi fazer a extensão da Irajá de Souza, eu nem sei se chama Irajá de Souza a extensão, eles levaram para o apartamento em São Miguel. Lá surgiu a nossa segunda igreja, que é a igreja que era a igreja de São Miguel, hoje não tem mais, mas foi uma igreja grande e poderosa que nasceu dali. Então a igreja Bethesda começou ali, depois ela nós tivemos ramificação em Polvilho, tivemos ramificação em Jacareí, tivemos ramificação em São Mateus, onde nós temos uma igreja na rua, acho que o nome da rua é Jacareí mesmo, Jacareí, Taubaté, número 9, em São Mateus. Nós temos uma igreja lá em São Mateus, tínhamos uma igreja num bairro chamado Três Marias. Então a igreja Bethesda começou a se expandir, né? Uma igreja missionária. Uma igreja missionária, começou a se expandir, né? Mas no correr do tempo, a minha mãe, que era presidente e que tinha o elo com esses fundadores, né? Porque cada uma das igrejas foi um dos fundadores que foi indo e foi abrindo, né? Eles começaram a ter não sentir mais a segurança de manter a Bethesda e pediram para se desligar. A Bethesda abençoou, permitiu. Né? Deus não deixou de abençoar a nossa igreja é uma igreja abençoada. Sim. E nós saímos daquela igreja pequena hoje para uma igreja
grande, razoavelmente grande, não é enorme, mas é grande, né? Temos a Bethesda ali na Massalva Watanabe, número 525. É uma igreja abençoada por Deus. Nós temos vivido milagres. Se eu for falar de milagres para você aqui, que Deus opera na Bethesda, muita gente duvida. Mas a gente tem vivido milagres e milagres ali, que são coisas incríveis que acontecem. Né? E nós trabalhamos muito com louvor, nós gostamos muito de louvor, né? Nós incentivamos, tivemos um projeto chamado Vinde a Mim, que a gente trabalhava ensinando crianças a tocar, né? Que vamos retomar se Deus quiser. Prezamos pelo ensino da palavra, prezamos em... Nós temos as terças-feiras e as sextas-feiras, nós temos seminário online, né? Dado pela pastora Margarete. Eu estou fazendo um trabalho de discipulado em algumas casas, né? Então prezamos muito pela questão do ensino da palavra. Os pastores que nós temos, nós prezamos pela atividade, né? Então nós temos ali uma igreja que está sendo abençoada. Você vai falar, é uma igreja então assim de muitos membros? Não é. A gente queria ter quantidade também, porque o evangelho também é quantidade. Né? Muita gente fala assim, o evangelho não é assim, quantidade, Deus quer qualidade, Deus quer os dois. Porque por Deus ele salvava o mundo inteiro. Então ele é preocupado com quantidade. Porque para Deus o mundo tem que ser salvo. Né? Mas a qualidade que vai para o céu, aí é dele. Né? É ele quem atribui a qualidade. Então a gente traz as pessoas e preza por ensinar a palavra, para que a pessoa busque essa qualidade. Né? Uma qualidade do evangelho saudável, algo que realmente faça com que a pessoa entenda quem é Deus na vida dele, qual é o compromisso dele com Deus e qual é o compromisso de Deus com ele. Né? Pastor, eu queria falar um pouco também, porque é uma igreja pentecostal, né? Vocês são uma igreja pentecostal. A gente queria falar um pouco sobre a ação do Espírito. Toda igreja pentecostal, a gente é pentecostal por quê? Porque nós cremos nos dons espirituais, né? Que o primeiro sinal, né, que acontece é ali em Atos 2, né, no dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo vem sobre aqueles homens. E eu queria que o pastor falasse sobre esse assunto, sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito. O irmão falou que de milagres, né, que acontecem somente pelo Espírito Santo. A gente pode ver essas operações. Sim. Bom, a nossa igreja é pentecostal, como o senhor falou. Né? Há correntes pentecostais que são extremamente pentecostais. Extremamente. Então, você entra no ambiente, é um ambiente já de festa o tempo inteiro, de línguas estranhas o tempo inteiro. Né? É Deus operando? Amém. Que assim seja, que o mover do Espírito desça sobre toda a carne e que o Senhor seja glorificado em tudo. Né? A nossa igreja, embora seja pentecostal, ela é um pentecostal, como dizemos assim, moderado. Né? Nós temos, sim, o momento em que Deus usa, não é todo culto que vai chegar lá que vai ter gente falando em língua estranha. Não é todo culto que você vai chegar que vai encontrar uma pregação voltada exclusivamente para o Pentecoste. Né? Então você vai encontrar pregações mais amenas, mais centradas, você vai encontrar um povo centrado. Muita gente fala assim, vocês são pentecostais? Sim, nós somos pentecostais. Mas eu esperava uma igreja que pula, que não sei... Não, tem igreja assim, tem igreja que pula quando o Espírito quer que ela pule. Né? Então tem cultos que você vai encontrar a igreja num movimento pentecostal tremendo, de falar em línguas estranhas, e a pessoa se levantar e profetizar no meio da igreja. E nós cremos nisso. As manifestações. Exatamente, nós cremos nisso. Né? Nós cremos no milagre de revelação. A revelação é um dom de Deus. Nós cremos nisso. Uma pessoa falou assim para mim, mas a revelação não está entre os 9 dons escritos, né, na Bíblia. Falei, não, mas o meu Deus, ele não precisa listar. Aquilo ali é só exemplificativo. Eu vou te dar 9 para você saber que tem, mas o que ele quiser fazer a mais, ele é Deus, ele faz. Se
Se ele quer revelar, ele revela. Se ele não quer, ele não revela, né? O que ele quiser operar, as pessoas falam assim, não, Pentecoste foi para o dia de Atos, foi para aquele dia. Foi para aquele dia. Não se repete. Deus repete o que ele quiser. Deus não está condicionado a atos humanos. Ele não está condicionado eu fiz uma vez, não faço mais. Sim. Deus faz o que ele quer quando ele quer. Isso eu acredito nessa soberania dele de fazer quando ele quer. E já que o irmão falou sobre o dia de Pentecoste, eu tenho uma experiência muito, muito feliz. Nós tínhamos a igreja em Polvilho e nós estávamos numa campanha, uma carta para Deus. E o Polvilho, a igreja de Polvilho, era um lugar propício para fazermos ofertas. Era um lugar alto, tipo um monte. Nós tínhamos um terrenão no fundo da igreja. E nós pegamos uma pira, levamos uma pira para esse fundo da igreja, era um dia de Santa Ceia, em que nós íamos ofertar essa carta para Deus. Era um ato profético. Um ato profético. Eu não acredito em ato profético. Amém, não tem problema. Você acreditar ou não acreditar. Nós acreditamos e praticamos atos proféticos às vezes. Né? Os atos proféticos são bíblicos. Né? E vai de como você vai exercer isso. Né? Qual o símbolo que você vai trazer isso? Se é realmente para adoração a Deus, se é para outra coisa, mas aí é cada igreja com cada um. Né? E fizemos esse ato profético. Irmão, nós colocamos a pira, colocamos o fogo nela, né? Essa pira, o fogo realmente subia em forma de aspiral, mas a glória de Deus desceu ali de tal forma, que eu, naquele dia, eu ouvi aquele vento veemente. Meu ouvido tampou. Glória a Deus. Né? Eu senti a glória de Deus ali de tal forma, né, que foi um mover do Espírito na igreja, que a gente teve um culto de Santa Ceia extraordinário. Foi um grande culto de Pentecoste. Foi grande bênção mesmo naquele dia. Né? Então, veja, não é que naquele dia do Pentecoste Deus derramou um vento veemente que o autor relatou, né? Lucas relata em Atos, aquele ato maravilhoso não é exclusivamente para aquele dia. Se a gente der oportunidade para que Deus trabalhe na nossa vida, o Espírito se manifesta de forma tremenda, com cura, com libertação, com línguas estranhas, com profecia, com restauração de vidas. Né? As pessoas perguntam, o batismo com o Espírito Santo se manifesta só nas línguas? Não. O batismo do Espírito Santo se manifesta em vários dons. Pode ser por visões, pode ser por sonhos, porque a Bíblia fala que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Um terá sonho, outro terá visão, né? Outro profetizará. Então o Espírito Santo se manifesta de várias formas. O importante é estarmos abertos a receber isso. Amém. Né? Se a igreja acredita no dom de línguas e permite que Deus haja assim, glória a Deus. Se a igreja não acredita e não permite que Deus haja assim, eu tenho certeza que Deus tem uma outra maneira de trabalhar e mover do Espírito para chegar às almas necessitadas. E cada uma das igrejas atingir o objetivo do reino, que é o dele. E a gente vê, de um outro lado, a gente vê também as pessoas reticentes a algumas manifestações, né? Por exemplo, na minha experiência com o Espírito Santo, o que acontece? Eu fui criado numa igreja pentecostal, né? Mas eu não era batizado no Espírito Santo, né? E eu tinha aquela vontade de ser batizado no Espírito Santo, aquele desejo. E apenas quando um irmão começou a explicar o que era e começou a abrir a minha mentalidade, né, do que era, eu recebi o batismo no Espírito Santo. Mas então, naquela época, tinha uma manifestação que acontecia muito, e as pessoas caíam no chão, né, e falavam que caíam no poder. E muita igreja era reticente a isso. Né? Inclusive a minha igreja era reticente a isso. E aí eu também ficava com algumas dúvidas sobre nessa época, meu irmão, eu pesava 214 quilos.
É cair se me acha gordo hoje, né? Imagina, né? 214 quilos. E a gente foi com uma igreja no monte, a gente foi orar. E lá naquele monte a gente passou a madrugada inteira ali e louvando. A gente levou violões e tal, e tava louvando ao Senhor. E eu via essa manifestação acontecer. Então pessoas caíam e tal, e eu ficava meio assim, né? Até que então a minha esposa caiu no chão. Eu falei, opa, peraí, até onde está acontecendo com outras pessoas, a gente fica meio reticente, né? Mas quando acontece com uma pessoa, né, da sua confiança, você sabe qual a seriedade que a tua esposa tem, mesmo porque ela vem de uma igreja batista onde ela nunca tinha visto isso, né? E acontece com ela, eu falo, opa, então acontece. E aí eu queria. E eu com 214 quilos. E eu queria. E eu passei aquela madrugada inteira, pastor, falando, Senhor, 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 por que comigo não acontece? Né? E aí eu orando ao Senhor, eu fiz uma oração, sabe aquela oração do joga toalha? Né? Eu falei, Senhor, tá acontecendo com todo mundo aqui, comigo não. Então assim, eu acho que eu não sou merecedor, eu acho que eu vou descer e ficar esperando lá embaixo, nos carros, né, até acabar aqui o culto que tá sendo ministrado. Irmão, veio uma senhora, a irmã do Coque. Assim, devia ter 1,5 m de altura, a mulher. A mulher, ela só estendeu a mão assim. Ela nem colocou a mão em mim. Ela só estendeu a mão assim. E aí veio um poder. E eu com 214 quilos, eu puff no chão. E nada aconteceu. E o Senhor foi trazendo, nada aconteceu assim de acidente, de coisa. Mas a glória do Senhor veio. Né? Então, assim, essas manifestações, elas existem. Sim. Né? E existe uma certa importância isso para o corpo de Cristo. Né? Eu queria que o irmão falasse algumas coisas que acontecem, que o irmão tem experiência sobre isso. Bom, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, também foi no monte. Né? Nós fazíamos, a igreja que eu congregava, antes da Bethesda, né? A gente era moleque ainda, a igreja Cruzada Nacional de Integração Cristã, a igreja que eu fazia parte. O rigor da igreja quanto a vigílias era muito grande. E nós tínhamos um desejo. Na época a gente tinha um desejo de vigília que era uma coisa tremenda. E a gente fez 15 dias de campanha no monte. 15 dias no campanha no monte significava o seguinte: você reunir com a igreja 9 horas da noite, 10 horas da noite, na porta da igreja, caminhar ali da Cachoeirinha até a Serra da Cantareira, para cima da Sabesp, bem lá para cima da Sabesp, né? É caminhada mesmo, por um monte de lugar escuro, com um lanternão, porque não tinha tanta luz de mercúrio, tanta luz de rua. Subir ali a Santa Inês no escuro, a pé, à noite, encontrar um monte onde você entrava e orar de lá até as 5 da manhã. 5 horas da manhã, quando encerrava, ia embora. E eu buscava o batismo com o Espírito Santo nesse período também, porque eu também via as pessoas batizadas com o Espírito Santo e era meu desejo. E naquela época eu não tinha entendimento de que o batismo do Espírito Santo também se revelava em visões ou outros trabalhos. Era um entendimento exclusivo do batismo, selo com línguas estranhas. Sim. Como símbolo de batismo. E eu buscava o batismo em línguas estranhas. E numa certa noite, e olha que o que nos maravilhava no monte era ver as folhas pegar fogo. Isso nos maravilhava. O pessoal dava explicações científicas, tudo, mas para mim era poder de Deus. Sim. Porque era só o lugar que a gente estava que iluminava aquelas folhas. E ali a gente orando, né?
E aí, aquele dia, falou assim, não, Deus vai te batizar com o Espírito Santo hoje. Alguém falou. Eu falei, amém. E aí vieram. Um grupo colocou a mão sobre mim e orou. Outro grupo colocou a mão sobre mim e orou. E nada também, nada de receber o batismo com o Espírito Santo. E o pessoal começou a achar que era um problema meu, né? Eu que estava com dúvida. Sim. De repente, eu até estava mesmo. De repente, eu até estava com medo. Sim. Né? Natural da gente, né? Porque se reunia 4, 5 pessoas em cima de você orando ali, né? Aquela pressão, fala em língua, e você ora, e você acaba ficando um pouco de receio. Mas eu estava orando e buscando. Aí eu não fiz a oração do joga toalha, mas eu me isolei um pouco. Falei, vou orar aqui quietinho. No que eu comecei a orar sozinho, naquele momento eu fui batizado com o Espírito Santo. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus veio e tomou conta de mim ali, me batizou com o Espírito Santo. Deus me usou de várias formas que não houve repetições, graças ao batismo com o Espírito Santo. Eu congregava numa igreja onde o meu pastor não era batizado com o Espírito Santo. Meu pastor não era. E numa noite de quarta-feira, que a nossa igreja tinha culto de quarta e domingo. Então eu lembro que era de quarta-feira. Uma noite de quarta-feira, eu tinha mais ou menos meus 14 anos. O pastor e 2 pastores convidados estavam em cima do púlpito. Eu estava na nave da igreja. Havia mais umas 2 pessoas não crentes ali, né? E algumas pessoas da igreja. A igreja não estava cheia. E como a igreja não estava cheia, me deram oportunidade para cantar. Eu cantava já naquela época, né? Sim. Lá. Aí eu fui pegar o violão, fui cantar. Só que no que eu peguei o violão, o Espírito Santo falou assim, larga. Na mesma hora, larguei o violão. Eu parei, sabe, assim meio estático no meio em frente ao púlpito ali, olhando para a igreja. Eu olhei para a igreja, assim, olhei, todo mundo esperando que eu falasse alguma coisa, ou pensando que eu estava passando mal. Aí o Espírito Santo falou assim, chama aquela moça lá para orar. Eu era moleque. Eu falei, olha, Deus está te chamando, falou para você vir aqui na frente para orar por você. Só que não sou eu que vou orar por você, que vai orar por você é um dos pastores convidados. Eu chamei o pastor e pedi para que eu orasse por ela. No que ele colocou as mãos sobre ela, ela caiu endemoniada. Foi expulso o demônio dela, né? Depois ela contou que ela estava na igreja ali sentada e uma voz falava no ouvido dela, porque era na ministria de paz, e ali desce uns ônibus ali, que era uma descida que os ônibus descem num pau lascado. Né? E ela via aquele ônibus descer direto. E ela disse que a voz dizia para ela assim, não espera o culto acabar não. Sai, se joga na frente do ônibus. Se joga na frente do ônibus. E ali Deus deu aquela libertação para ela. E naquele mesmo momento o Espírito Santo falou assim, agora fala para o seu pastor descer e receber a oração que eu vou batizar ele com o Espírito Santo. E eu falei, pastor, o Espírito Santo mandou o senhor descer aí para o senhor receber o batismo com o Espírito Santo, que ele vai te batizar hoje. Ele falou assim, não, eu não obedeço o moleque. O pastor falou isso para mim. Eu não obedeço o moleque. Eu falei, tá bom, pastor, eu não estou mandando nada. Tá? Voltei para o meu lugar, terminei o culto e fui embora. O pastor estava fechando a igreja naquela mesma noite. O pastor estava fechando a igreja, no que estava fechando a igreja, o Espírito Santo jogou ele de joelho no chão e não deixou ele levantar mais. Enquanto ele não orou, e os irmãos que estavam lá, os convidados, os pastores, ficaram até de madrugada orando por ele. Enquanto ele foi batizado do Espírito Santo, ele não saiu. Pois é. Então são experiências que a gente tem, que a gente vive, que muita gente fala assim, não, isso não aconteceu. Às vezes, se a gente olhar de fora, fala, como é que acontece uma coisa dessa? É só Deus quem faz. E são coisas maravilhosas em que Deus faz uma vez ou outra na sua vida. Não significa que você deixou de ser usado pelo Espírito Santo, significa que aquele momento era para aquele trabalho. Tem propósito. Tem propósito, tem. Né? Você só tem que estar sensível a ouvir a voz de Deus e saber quando Ele está falando. Né? Sim, quando Ele está mandando você fazer. Muito bom. E também o pastor é músico. Eu sou músico, quer dizer, eu toco um pouco de violão. Geralmente quando a pessoa fala assim é porque toca.
Não, a gente toca um pouco. Muito. Né? Toca um pouco. Eu queria tocar muito. Tem uns caras que eu olho aí e falo, meu Deus, começaram na mesma época, porque são terríveis, os caras tocam demais. E a gente sente aquela um pouquinho de inveja santa, mas é só aquela... É muito uma coisa bom. que... Mas, e me fala, como o irmão tem visto hoje, né, a música na igreja? Como a música na igreja hoje. Tá. Veja, quando eu comecei na igreja como músico, eu passei a integrar a banda mesmo, a tocar na igreja, na Assembleia de Deus, em 89. Tá. Eu comecei bem antes, mas eu era aquela pessoa que tapava buraco. Um culto ou outro, tocava um pouquinho, né? Eu fui realmente me desenvolver quando eu passei a fazer parte da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, lá no Parque Tietê, que eu fui integrar o grupo Oasis. Eu não tocava praticamente nada, mas o pessoal tocava bem e o Zezinho, que era o líder, tinha o dom de ensinar. Tem até hoje. Tem um dom de ensinar. E ele me ajudou muito, o Zezinho, o Eliseu, a Simone, eles que já faziam parte, me integraram no grupo, me ajudaram a desenvolver bastante. E nós ali aprendemos a ser músico de atividade. A gente tocava para o grupo de louvor, tocava, que era o nosso grupo, o grupo de louvor, tocava para as irmãs, tocava para crianças, tocava para o grupo de varões, né? Tocava o tempo inteiro, ou seja, o culto, a dinâmica do culto era feito por nós. Sim. Entre uma oportunidade e outra, a gente continuava tocando. Fazia evangelismo, era a gente que pegava as caixas lá da igreja e ia levar para a rua para fazer evangelismo, era a gente que estava na frente do evangelismo fazendo louvor. Então, a dinâmica do grupo de música na Assembleia, principalmente, que era onde eu fazia parte, e de outras igrejas que eu conhecia, era essa. Era de um músico proativo. Sim. Né? A gente cantava aí no Voz da Verdade, da Eichla e de tantos outros cantores da época, né? Do Life. E a gente tinha essa liberdade maior e fazia também nossas composições, mas a gente era ativo, para pau para toda a obra. Precisava passar fio no forro da igreja, correndo o risco de cair. Era a gente que estava lá enfiado, era a gente que estava... O pastor praticamente não colocava a mão nessa parte. Eram os músicos. Precisava investir dinheiro, era a gente que ia atrás. Caixa de som era a gente que fazia. Hoje a gente compra tudo pronto. Mas naquela época... Aquela caixinha pequenininha, né? Aquelas caixinhas pequenininhas. A gente saía nas marcenarias perguntando, tem retalho de madeira aí que você não vai usar? Vai jogar fora? Os caras, tem uns negócios aí, a gente pegava, levava lá, pregava, fazia, emendava e fazia. Era muito proativo. Né? A gente não tinha a facilidade das cifras. Existia cifra, mas mais para o mundo do que para a igreja. Né? Do que para a igreja. Então a gente não tinha a facilidade da cifra. Tirar uma música significava colocar a música no cassete, ouvir e ouvir. Até você ter o máximo de notas possíveis que estava ali E aí vai seguindo. E seguindo. Aí a gente tocava junto com a fita 3 vezes, ensaiava a noite inteira. Ou seja, era um grupo de músicos tão envolvido com a igreja, e era um grupo de oração. O pessoal falava assim, um músico tribuloso. Tudo bem, moleque é tribuloso. Né? A gente sabe disso, por isso que a gente tem que orientar o tempo inteiro. Sim. Né? Porque senão o mundo jaz do maligno e a sedução do mundo é grande. Né? Então, a gente trabalhava ali. E hoje não, hoje os músicos são envolvidos na medida da sua possibilidade. Né? Cada vez mais que a gente vai melhorando, as facilidades vão chegando, chega-se também o comodismo. As pessoas vão se acomodando. Você oferece tudo o possível. O melhor que pode não ser o melhor para o músico que está lá, pode não ser o músico que quer algo melhor, porque sempre aparece algo melhor. Sim. Né? O melhor para ele não faz ideia quanto aquilo já foi ruim. O quanto aquilo ali é uma evolução de 1000% numa igreja.
Quanto que você chegar numa igreja e falar, pastor, eu estou precisando de microfone novo, e uma semana depois você tem um microfone novo. Pode não ser o top que você queria, mas você tem um microfone novo. Ô, pastor, eu estou precisando disso, o cabo quebrou e na semana seguinte o cabo está arrumado. Quantas vezes a gente precisou emendar cabo para poder fazer as coisas funcionarem na igreja? Não porque podia não mexer tinha, muito porque fazia barulho ainda. Exato, não tinha recursos. A igreja não tinha recurso, você não tinha recurso, né? De tocar com o violão, de você pegar o microfone e ter que colocar alguém segurando na frente do violão porque não tinha caixa de som, né? Hoje você oferece recursos e tem muita gente que só vai naquele momento, toca a música que ele preparou, que ele ensaiou, ele não está pronto para chegar alguém de fora e falar assim, ó, vou cantar um hino aqui avulso, que a gente chamava de hino avulso. Você dava oportunidade, a pessoa chegava e falava assim, eu vou cantar um hino de tal grupo assim, assim, assim. Você olha e fala assim, nunca ouvi. Quem é? Tem nota? E aí eu adquiri o hábito, naquela época, de tocar além dos lábios da pessoa. Eu não sei como isso aconteceu, mas eu adquiri o hábito de tocar além dos lábios da pessoa. Se eu estiver além dos lábios da pessoa, eu tenho uma noção mais clara para onde eu vou. Né? Se eu estiver de frente com ela. Se ela estiver na minha frente, eu já tenho mais dificuldade. Mas se eu estiver de frente com ela, eu consigo ter uma noção melhor. E a gente ia, né? Nem que a gente criasse uma versão para aquela música. Né? Porque daí as pessoas iam pegar aquela versão e era aquele momento, mas tinha tido acompanhamento. A pessoa tinha louvado ao Senhor, tinha sido bênção na vida da pessoa. Não havia problema. Hoje, se você não chegar com as cifras, se você não chegar com a música pronta, se o cara não conhecer, o cara fala assim, desculpa aí, coloca o playback, né? Não dá para acompanhar. Isso tem acontecido em várias áreas, não é só na música, né? A gente vê que até os nossos filhos, né, os nossos jovens hoje, por ter facilidade, se acomodam muito sobre algumas coisas e não desenvolvem, né? A criatividade que acontecia na nossa época, né? Mas tem muita coisa acontecendo, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Como que o pastor enxerga esse movimento do worship, por exemplo, na igreja? Porque eu não sei se o irmão tem a mesma percepção que eu. Hoje em dia as pessoas falam muitas coisas e assim como tivessem descoberto a roda, né? E, por exemplo, o worship que hoje eles fazem, os movimentos, né? A gente cansou de fazer isso no passado, nos momentos de adoração, né? Mas como que o irmão vê esse tipo de trabalho que tem sido realizado nessa parte musical? Tá. Bom, worship por si só já é adoração a palavra, né? Adoração. Embora virou um estilo musical dentro da igreja, worship é adoração. Quando a gente busca a adoração na igreja, a música ela tem suas funcionalidades. Sim. Né? Quando eu pego uma música, por exemplo, dentro da igreja, vou fazer um culto de jovens, eu quero um culto de jovens, nós somos uma igreja pentecostal, eu quero um culto de jovens mais avivado, mais pentecostal, eu vou utilizar, a gente mescla, na nossa igreja a gente mescla corinhos de fogo, que a gente chama de corinhos de fogo, né? Quando essa terra for pegar fogo, onde é que você vai morar? A gente pega esses corinhos de fogo e também tem música worship, né, que fica lá. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou. A gente vai mesclar. Sim. Né? Ou seja, a adoração ela é necessária para os dois pontos. Quando você quer que a igreja responda, porque quando eu falo você quer, não é a sua vontade, é que você chega naquele culto e o Espírito Santo te direciona e fala assim, faz um culto avivado hoje. Eu quero falar através do avivamento. E aí Deus vai te direcionando os corinhos e vai te dando aquilo que você vai fazer. Sim. Às vezes não é nem um grupo de louvor que começou, porque o grupo de louvor geralmente vai para o worship. Né?
Mas às vezes sai do grupo de louvor, pega uma irmãzinha lá, fala assim, ó, canta aí um corinho, e ela vai lá e canta e Deus... Fogo desce. Fogo desce. Né? O que acontece? Quando você pega a moda apenas, a moda é uma tentativa normal do ser humano de se encaixar ao ambiente. Uhum. É o que está acontecendo na moda. Então eu pego aqui um worship, eu vou pegar só o worship, porque o worship é o que está hoje bombando. Eu quero chamar o povo... Qual é a função do worship? A função do worship é levar o povo à adoração no momento de entrega. Ou seja, aquele momento entre ele e Deus de entrega. A parede preta colabora para isso, porque tudo que você faz com que diminua a atração pelo ambiente, que faz com que o ambiente seja mais centrado, mais que permita mais elevação do espírito. Né? Isso começou lá com a Igreja Católica, quando eles começaram me fugiu agora o estilo deles, da igreja ser mais escura, me fugiu agora o nome da arquitetura. A gótica, isso, obrigado. A igreja gótica, a intenção maior era fazer com que houvesse mais elevação do espírito, né? Fazer com que elevasse mais o espírito. Um ambiente mais lúgubre faz com que a pessoa queira isso. Então, as paredes pretas, o som mais suave, é fazer com que a pessoa tente essa elevação do espírito, né? Para nessa adoração, ele ter um encontro maior com Deus, tirar maior a sua atenção das coisas à sua volta. Né? Quando a gente está nesse clima, é maravilhoso. A gente sente a presença de Deus. Mas o contrário também acontece. A minha igreja é uma igreja de paredes brancas. Ao contrário da parede preta, né? A minha igreja é uma igreja de paredes brancas. E com muita luz. Né? A gente usa o worship no momento certo e usa as músicas pentecostais no momento certo. O que você tem que sentir é o que o Espírito vai fazer. Porque se você for só pela moda, você atinge pessoas. Isso é um bom objetivo? É. Isso é importante para o reino? É importante para o reino. Mas às vezes a palavra não atinge. Você atinge a pessoa para ela fazer algo, mas o objetivo da palavra, a mensagem, acaba não atingindo. Então, mas essa repetição, essa muita repetição, não tem deixado perdido um pouco da essência da música, da arte. Hoje as pessoas estão colocando música aí, não que seja totalmente errado, mas assim, uma música de 3 notas e que repete. E não vira mantra isso? A repetição, ela tem a função de fazer com que a pessoa internalize aquilo. Né? O que acontece? Se eu colocar um hino muito comprido, extremamente elaborado, bem elaborado, com a questão das notas, para o ouvinte em si, ele quer harmonia. Para o ouvinte em si, ele quer a beleza da harmonia. Se a beleza for feita com 3 notas, glória a Deus, foi bem executado, vai cumprir sua função. Se for feita uma beleza harmônica, tipo, acho que é João Alexandre o nome dele, né? Com várias notas, com arranjos incríveis, glória a Deus. Alguém vai falar, aquele cara toca muito, vive mexendo a mão no violão, embora eu não saiba o que ele está fazendo. O importante é que a harmonia e a melodia estejam de encontro e cumpram sua função. Até aí tudo bem. A repetição então vem para isso, para fazer com que a pessoa internalize. O único problema das músicas atuais que acontecem é o egocentrismo. Quando você tem o egocentrismo, você transforma a música em uma música de autoajuda, no qual Deus faz tudo por mim e eu não preciso entregar mais nada. Então nós temos muitas músicas dizendo que Deus é quem age e que você, a sua função, é só estar ali, certo? Deus te conhece, Deus quer te ajudar. Ou seja, o servo mudou de status. O servo passou a ser Deus e Deus passou a ser o servo. Esse é um grande erro de muitas músicas hoje. Tá?
Porque quando você valoriza, você está fazendo um sentido de adoração, pensando que está adorando a Deus, e não está. Você às vezes não está adorando, você está simplesmente alimentando o seu ego. É um cuidado muito que a gente tem que ter com letras e músicas. Eu até citei recentemente no grupo de louvor lá da igreja, alguém indicou uma música para... Não foi tão recente, né? Porque são de um ano e meio, 2 anos atrás. Indicou uma música, a música era linda. Mas se eu cantar a música para minha esposa, é uma música voltada para o meu sentimento com a minha esposa, porque ela não fala de Deus em nenhum momento. Se a minha esposa cantar para mim, é a mesma coisa. Se um cara cantar para a namorada dele ou para alguém que ele está afim, é a mesma coisa, tá valendo. Porque não é uma música de adoração. Ela fala, ela dá intenção. A intenção dela na igreja é como se você estivesse falando do amor, de seu amor para com Deus. Só que a partir do momento em que Deus não aparece, nem aparece ali no enredo, só aparece a palavra amor, só aparece a palavra sentimento, a palavra a entrega, você pode usar para qualquer ocasião, certo? Outra coisa é quando você pega uma música em que os seus inimigos vão te aplaudir de pé, né? Isso é uma música totalmente egocêntrica, né? Ela volta para você. Olha, mas tem sabor de mel. Certo? São músicas egocêntricas que você tem que olhar e falar, peraí, essa música aqui, ela é bonita, ela tem o seu sentido. Sim. Eu não estou criticando a adoração da cantora. Sim. Eu estou dizendo que acaba sendo, porque valoriza mais o eu. Precisa ter cuidado com a mensagem, né? Exato. Hoje está se levantando muitos grupos que são worship, que estão pegando mensagens bíblicas, né? Que estão colocando mensagens bíblicas, que estão falando da mensagem bíblica, né? E que são muito boas. Eu sigo um grupo chamado Raiz Worship no Instagram. Eles pegam hinos por que raiz? Né? Eles pegam o hino da harpa. Sim. Eles pegam o hino da harpa, coloca a roupagem worship, faz a roupagem worship, não perde a essência da música, porque eles seguem a melodia da música, mas eles colocam uma roupagem worship na música, e fica a coisa mais linda. Linda, linda, linda. Eu sigo eles, eu gosto muito de vê-los tocando, né? Eu não sei se eu podia falar, né, do grupo. Sim. Né? Eu sigo eles, eu gosto de ouvi-los. E porque às vezes a gente despreza, fala assim, não, isso aqui é hino antigo. Uma coisa que a pessoa tem que ter em mente, música não envelhece. Sim. Música não envelhece. Se você pegar um hino da harpa, né, no jardim Jesus Cristo clamava, né? É um hino lindo. Se você coloca lá, se você vai tocar lá no estilo Guarani, ou se você vai tocar no estilo ou no estilo worship, ou se você vai dar uma roupagem nova, o hino vai continuar sendo lindo. Sim. E ele vai falar naquela época e vai falar hoje, né? Você pega um hino da Chile Carvalhais lá, a cruz foi a mais pesada. Se você pega e canta o hino na forma que ela cantava, ou se você vai dar roupagem nova, a música ela continua tendo aquela mensagem. Às vezes o jovem gosta do que é da época dele, a gente gosta do que é da nossa. Como eu vivo na época de hoje, eu gosto das músicas de hoje e gosto das músicas do passado. Né? Temos vantagem. Temos vantagem. Né? Então, eu trago muito essas músicas. Eu lembro uma vez na Assembleia de Deus, eu tinha um pastor chamado pastor José Antônio. Esse pastor, ele gostava muito de hinos antigos. E aí, um dia, ele foi cantar um hino que... Deixa eu ver se eu lembro o hino. Eu vou lembrar, né? Ele foi cantar um hino, ele falou assim, eu vou cantar um hino aqui, que eu sei que a igreja não conhece. Eu sei que a igreja não conhece. E eu vou falar mais, até os músicos aqui não conhecem. Aí ele virou para mim e falou assim, você não, você conhece? Eu falei assim, como o senhor sabe que eu conheço? Eu falei, porque eu sei que você conhece. Você vai tocar esse hino para mim. Né? E aí, é um hino que fala que até as pedras clamam. Agora não fugiu a música, a letra. Né?
Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém. Com ele iam os discípulos e os fariseus também. Ele cantou essa música na década de 2000, aproximadamente, hora da Assembleia. Início de 2000. Essa música eu aprendi ela em 75, quando eu fui para a igreja. Né? Uma das músicas que eu acho linda, essa música. Né? Ele falou, você conhece, né? Porque você... Porque ele cantava uma música antiga e a gente ia lá acompanhando. Então ele virava pra mim, ele, você conhece. E a gente foi, e a gente acompanhou ele nessa música. Realmente, a igreja não conhecia. E é uma música linda. Né? É uma música linda. Outra música do Zé de Paula que diz, eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Meu, é uma música maravilhosa. Né? E quando a gente busca essas músicas antigas e traz para hoje uma roupagem, mesmo que seja o chip, ou minha mãe ficava brava comigo que eu pegava o hino Cortaram o Madeiro, né? Que lá, cortaram o madeiro, eu pegava o hino e pegava o violão e começava lá, cortaram o madeiro, fizeram uma cruz pro meu Salvador. Minha mãe, você não pode estragar o hino assim. Eu falava, mãe, eu tô estragando, tô ajudando aqui a melhorar o negócio, né? A trazer o hino para nossa época. Mas muito bom, muito bom. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Tem que pegar, renovar com os worships que tem. Porque tudo que é adoração, a gente tem que adorar a Deus. E tomar o cuidado com a letra. A gente tem que tomar um cuidado com a letra. Para ver se essa letra realmente está adorando ou se essa letra está buscando minha valorização. Né? Mas isso tanto faz worship quanto música pentecostal ou rock, que você tiver. É a mensagem que importa hoje. Vou dar uma virada aqui no assunto. Bem. Além de pastor, é advogado. Sou advogado. Pela graça de Deus. Amém. Vamos falar um pouco então sobre o equilíbrio da carreira, né, da carreira secular com a carreira eclesiástica, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Como que o pastor vê, né, esse equilíbrio sobre as duas frentes, como conseguir trazer essa junção, né, para que a profissão ela não vá contra os princípios. Bom, no que diz respeito à separação das funções, para mim ela é bem delimitada, bem colocada. Quando eu atuo como pastor, eu sou conselheiro, eu oriento os membros da igreja, não misturo questão de leis, não misturamos política, não misturamos nada dessa área. Sim. Vida pastoral é vida pastoral. É envolvimento com a igreja, tratar a família, tratar os membros dos seus problemas, orientações profissionais, orientações eclesiásticas, é vida pastoral. É fazer o culto fúnebre quando necessário, é fazer o casamento quando necessário e orientar para que as coisas fluem. A vida profissional, ela é levada para o meu escritório, onde ali, no meu escritório, inclusive eu falo para os membros da igreja, olha, se tem problema jurídico, é no meu escritório que eu trato, não é na igreja. Sim. E lá eu cobro honorários. Mas membro da igreja mesmo, membro da igreja. Sim. É meu trabalho. Eu vivo disso. Tá? Eu vivo disso. Eu não vivo da igreja. A igreja é o meu trabalho voluntário. Eu sou um pastor voluntário. Né? Exerço mais o pastorado até do que a advocacia. Procuro controlar os dois, mas exerço mais porque o pastorado é mais procurado. Mas no escritório é o meu trabalho. Então, se o membro falar assim, eu quero consulta, é consulta. Então eu cobro sim. Mas você cobra qualquer consulta, eu cobro consulta, porque é o meu trabalho. Né? Então eu cobro a consulta. Mesmo daquele membro mais pobre, veja, a gente avalia a condição da pessoa. Eu não sou também tão intransigente, tão assim. Mas há uma separação. Aí acontece casos, por exemplo, a igreja é contra o divórcio, certo? Mas vai aparecer casos no meu escritório de pessoas que vão querer se divorciar.
Mas a função do advogado não é chegar e falar assim, quer se divorciar, tá aí, vamos se divorciar. Não é a função da justiça. A justiça, as nossas leis, elas prezam pelo casamento. Elas valorizam o casamento. E elas tentam a reconciliação. Embora seja muito fácil casar e separar, porque vai da vontade da pessoa, há uma tentativa sempre de você manter a conciliação do casamento. Sim. Né? Não é só a justiça que faz isso, a medicina faz isso através não a medicina propriamente, mas a psicologia faz isso, tratando casais em sessões conjuntas para tentar segurar o casamento o máximo possível. Porque um rompimento de separação, tem gente que leva na flauta, é brincadeira. Eu casei hoje, separo amanhã, tá na brincadeira. Tudo bem, é daquela pessoa. Mas a verdade é que a união de duas pessoas é uma união de corpos, é uma união de vida, é uma união de patrimônio, é uma união de tanta coisa, né? É o futuro filho, ou o filho presente. São tantas as complicações que chega no escritório, o advogado também tem que ter a sensibilidade de saber, pô, você quer separar mesmo? Às vezes o problema não é de separação. Ah, mas você vai perder uma causa, você vai perder o dinheiro. Eu ganhei a consulta, né? É a consulta. Mas aquela pessoa, eu perdi uma causa, mas aquela pessoa ganha uma vida mais estável. Né? Porque tem gente que se separa hoje e volta e casa com a mesma pessoa. Já vi. É só uma questão de... Agora, tem casos que a pessoa, você fala, se você já estou separado há 2 anos. Quero só regularizar. Né? Quero só regularizar. Então não tem mais como chegar para falar assim, não, vamos tentar unir vocês. Os 2 anos, cada um já construiu uma vida separada, uma vida diferente. Vai atuar como advogado, vai fazer o divórcio? Eu vou atuar como advogado, vou fazer o divórcio. Porque uma coisa é minha vida espiritual, outra é... E outra, já fundamentou, aquele assunto já está cristalizado na vida das pessoas. Sim. Né? Não tem mais o que fazer. Não são um casal que está junto e teve um problema ali. Já teve um problema no passado e a solução já foi a separação. Sim. Né? Então você vai e regulariza a situação. Você explica qual que é as consequências daquilo, que eles já sofrem indiretamente. Né? Regulariza, se tem filho, você já faz as questões da guarda, se vai ser compartilhada, se não vai ser, verifica se querem também, esse tipo de coisa. E aí você vai atuando na medida do possível. Mas de qualquer forma, isso na vida de um pastor que tem a sua profissão, né, que não vive da igreja, né, não vive, não é integral na obra, né, então tem que ter uma clareza sobre isso. Tem, a gente tem que fazer divisão. O pastor tem que saber dividir tudo. O pastor tem que saber dividir o momento que ele é pastor, tem que saber dividir o momento que ele é profissional, o pastor tem que saber dividir o momento que ele é família. Tá? Que ele é família. Algumas pessoas dizem que a hierarquia funciona assim: Deus, família, igreja, profissão, né? E não sei se tem outro para baixo. Mas eu, na minha concepção, que eu aprendi é sempre Deus, igreja, família e profissão. A profissão está no último, mas a profissão está no último não no sentido de que ele perde para a família. Pelo contrário, a gente se dedica mais à profissão do que à família. Né? Geralmente é assim, porque você se dedica na profissão para o bem da família, para o crescimento da família. Então, ela tem um caráter importante na vida da gente. Mas por que eu coloco Deus e igreja nessa ordem? Deus porque ele é o soberano. Acima de Deus não há. Sim. Certo? Igreja, porque a igreja é a representação de Deus na Terra. Então, eu não posso colocar a representação de Deus na Terra abaixo da minha família. Então essa representação tem que estar acima. Ah, mas eu não concordo. Tudo bem, não tem problema. Tá? É a minha concepção. Então a igreja, eu acredito que tem que estar nessa ordem. A minha família tem que estar na ordem em que eu, respeitando a hierarquia de Deus, respeitando a hierarquia da igreja, eu vou ter uma família estabilizada. Porque eu vou ter a orientação de Deus e a orientação da igreja para manter a minha família bem. Certo? E aí, a igreja, ela também me dá suporte para a minha vida profissional. Só que cada um deles eu coloco na sua caixa certa. Como esposo, eu sou o esposo. Eu sento com a minha esposa para a gente assistir filme, para a gente conversar. A gente tem o hábito ainda de sentar à mesa para almoçar e jantar. Quando a gente pode almoçar junto, a gente almoça sentado à mesa. Quando a gente pode jantar junto, a gente senta à mesa. Né? A gente procura assistir os mesmos programas,
né? Os mesmos, para a gente ter assunto para conversar. Eu gosto de ter assunto com a minha esposa, né? Ela é formada em letras. Tempo que ela se formou em letras, eu lia junto com ela as matérias dela para sentar e conversar com ela, os trabalhos dela. Eu sou formado em direito. E muitas vezes eu sentava com ela para debater coisas do direito. Para eu poder... Me ajudava a fixar e eu tinha assunto com ela. Ou seja, dentro da minha casa eu construía a minha relação. Tem gente que não. Tem gente que separa tanto que não consegue construir relação. Sim. Agora, a minha vida profissional é minha vida profissional. Ela está no meu escritório, eu trabalho ali. Quando acontece alguma coisa na igreja que envolve o profissional e mistura os dois, o pastor e o profissional, eu tento conciliar o meu lado pastoral com o meu lado advogado para resolver aquele problema da igreja, certo? Para resolver aquele problema. Porque daí é o seguinte, eu tenho a minha vida profissional, mas a minha vida profissional também está à disposição do reino. Sim. Né? Também está à disposição do reino. Ela tem o seu limite, ela tem a sua área de atuação, mas se o reino me convoca nela, ela também está ali para isso. Né? Mas a gente tem que separar tudo, a gente tem que saber colocar as coisas no devido lugar. O pastor precisa tirar o momento da sua família, o pastor precisa, às vezes, sentar, assistir um filme com a esposa, com os filhos, brincar, conversar, porque se ele se dedicar, porque a igreja consome, a igreja consome a gente. A igreja exige da gente preparação. A gente tem que preparar a pregação, tem que ler a palavra. Exige oração, exige jejum, exige que você vá visitar o irmão que está no hospital, exige que você vá fazer o culto fúnebre lá do parente do irmão que é da sua igreja, às vezes não é nem da sua igreja, mas você vai fazer o culto fúnebre. Né? Exige que você aconselhe um casal que está em crise, exige que você aconselhe a vida profissional de um jovem que está começando. A igreja, ela exige, tanto que eu sou a favor de muitos pastores profissionais. O pastor ter um salário da igreja, a igreja se reunir e pagar o salário, pagar o INSS do pastor, preparar as coisas, porque o pastor no futuro vai ter que se aposentar, vai ter que ter... E às vezes se dedica tanto e não tem nada. Né? A igreja às vezes não se preocupa com isso. A igreja não pergunta, pastor, do que o senhor vive? O senhor tem o que comer em casa? Muita igreja não pergunta. Mas se ele aparecer com um carro zero... a igreja vai ficar... um dos problemas de igreja hoje são pessoas que querem um pastor profissional, mas não querem pagar e também não querem dar dízimo. Acham que o dízimo não está na lei, que é o dízimo... o dízimo estava na lei, mas não vale no Novo Testamento. Não está na graça. Não está no Novo Testamento. Eu lembro que Jesus, quando curou o leproso, ele disse, vai lá e cumpra a lei. Aquilo que está determinado para você entregar no templo, vai lá e entrega. Quem curou foi Jesus, mas Jesus mandou entregar lá no templo. A oferta dele, o dízimo dele. Né? Eu lembro que no livro de Hebreus, está escrito que Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. E está escrito dessa forma, quem é maior, abençoa o menor. Melquisedeque era maior que Abraão e abençoou ele. Quanto mais aquele que nós servimos, que é maior. Ou seja, se Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, considerando ele maior, eu não vou entregar o meu dízimo para Jesus, que eu considero maior, né? Que abençoa. O dízimo é dele, eu acredito no dízimo, sim, eu acredito que a pessoa tem que dar o dízimo. Acredito que pastores têm que ser abençoados com o pastor que é pastor. Trabalha, ele não está ali explorando a ovelha, porque tem muita gente que fala assim, não, o pastor vai ficar rico, abre igreja para ficar rico. O pastor não abre igreja para ficar rico. Se você conhece conhecemos várias igrejas de pastores que enriqueceram, de igrejas que enriqueceram, mas isso eu acho que não dá 1% realmente das igrejas que existem. A maior parte das igrejas está ali junto com o povo, sofrendo com as pessoas, auxiliando aquele que não tem uma cesta básica, levando alimento. A maioria das igrejas está junto com essas pessoas. Ajudando a fazer o trabalho que o governo deveria fazer. Exato. É esse, inclusive, o motivo da igreja ser imune de imposto, né? Porque a igreja atinge onde o governo não consegue chegar. Sim. Né? A igreja atende pessoas que o governo não consegue atender. Muita gente critica a igreja tem salão, tem não sei o que, devia usar como escola. Não, a igreja é lugar de adoração. A igreja não é escola. Se a igreja tiver a oportunidade de ter um espaço para fazer escola, glória a Deus.
Mas o templo é templo de adoração. Sim. É o lugar sagrado para adoração. Né? Então, cada lugar tem o seu lugar, o seu status, a sua condição. Mas a igreja está sempre aberta, ajudando pessoas. Tem igreja muito mais proativa, né, até mesmo católica, como no Padre Lancelotti, que sai distribuindo alimentos para a população de rua, que é um cara ativista que atua, né, e faz o trabalho de Deus da forma correta. Podemos não concordar no sentido eclesiástico, né, mas que está fazendo um excelente trabalho faz. E assim, tanta gente. A gente tem que olhar para aquilo que Deus coloca e ver o trabalho que aquela pessoa está realizando. Sim. E valorizar o trabalho dele naquilo que ele está fazendo. Porque às vezes a gente não valoriza e a pessoa sofre, mas ele faz. Mesmo sofrendo, ele faz. Ele faz. Mas a igreja precisa hoje acordar para esse tipo de coisa. Eu acho que a igreja precisa olhar o pastor também como alguém que está profissionalizado, sim, porque o pastor hoje estuda mais, tem mais conhecimento de teologia, ele busca mais, ele tem que comprar livros mais, ele tem que estar preparado para um público hoje que não é o público de antigamente. Antigamente o crente era pobre e iletrado. Hoje nós temos uma igreja que mais de 60% tem faculdade. Sim. Na igreja que eu dirijo, nós temos um doutor, né? Doutor acadêmico, não doutor assim, advogado, que já é doutor. Sim. Né? Nós temos engenheiros, temos doutores acadêmicos em ciência da computação, temos psicólogos, temos uma gama de pessoas instruídas no mundo. Sim. E que essa instrução no mundo, se não for bem fundamentada a fé, se o pastor também não estiver preparado, fala, pô, esse pastor fala português mal. Esse pastor não falou besteira ali porque ele citou alguma coisa lá de filosofia que não é assim. Esse pastor falou uma coisa absurda. E aí você vai perdendo credibilidade. Sim. Então o pastor também precisa se profissionalizar, também precisa estudar, precisa estar preparado. E não deixar que o profissionalismo, a teologia, atrapalhe o que é principal, que é a fé. Sim. Eu não sei se eu estou tomando muito tempo e atrapalhando as perguntas, mas deixa eu entrar nessa questão, me perdoe. A teologia, ela tem que ser vista com muita ressalva. Por quê? Ela é um caminho para o conhecimento. Mas ela é também um caminho que destrói a fé. Sim. Porque a teologia, embora seja estudo de Deus, ninguém estuda Deus. A gente estuda a nossa relação humana com Deus. Né? E acontece que, às vezes, dependendo a ciência, ela funciona assim. Você tem pontos de vista. Ou você tem um ponto de vista interno, de ser participante, ou você tem um ponto de vista externo. Como a gente está distante dos acontecimentos, o nosso ponto de vista é externo. E a gente precisa de lupas. Sim. Precisa de olhares que nos ajudem a enxergar o ponto que nós queremos. E vem muitas ideias sobre os acontecimentos. E essas ideias são fatos históricos. São fatos, possíveis fatos geológicos. Né? Possíveis fatos geológicos. As leis da época, os costumes. O que a gente está avaliando? O humano. A gente está fazendo praticamente um trabalho de antropologia. Sim, tem mais antropologia do que teologia. Exato. Então a gente está usando ali o conteúdo humano. O conteúdo humano. Quando você olha o conteúdo humano, qual é a tendência? Você ir diminuindo a participação de Deus. As coisas começam a ganhar sentido político, começam a ganhar sentidos, interesses particulares, interesses de massa. E né? A fé vai sendo colocada. E a fé, lado, né? Exatamente. Aí você fala assim, então Deus não agiu aqui, isso aqui era interesse disso, interesse daquilo. E você começa a falar, não, mas tinha 3 Isaías, como 3 Isaías? Aí você começa a ver que, sabe, você começa a falar, você começa a desconstruir aquilo que a Bíblia construiu. A teologia tem que ser vista com muita ressalva. Muita. Para quê? Para que a sua fé não se deixe destruir pela aparência do mundo. Porque o que a gente tem contato direto, enxerga e é palpável é o mundo. A fé é algo que a gente não vê,
que a gente tem que crer. Eu não vejo Deus, mas eu sei que Ele está aqui. Sim. Eu sei que Ele existe. Eu não estava quando Isaías foi chamado para o ministério dele, mas eu creio que foi daquele jeito. Eu não estava com Daniel quando ele teve as visões da estátua, mas eu creio que foi daquele jeito. Eu não creio que Daniel foi um personagem inventado para abarcar um período histórico. Eu acredito que ele existiu e que Deus o abençoou com aquelas visões. Então, veja, eu às vezes tenho que contradizer aquilo que a teologia ensina para fundamentar a minha fé. Ah, mas isso é racional? Não, isso é fé. Se eu fosse racional, eu seguiria só a teologia. Sim. Sim. Muito bom a colocação. Pastor, foi um prazer recebê-lo aqui. Foi muito bacana, muito legal esse papo. E eu vou deixar, então, na descrição desse vídeo o endereço da igreja. Amém. Né, o contato, para que os irmãos tenham contato com o pastor. E eu espero que você foi abençoado, você pastor e pastora que ouviu esse podcast, que você seja abençoado para que faça alguma diferença aí no seu ministério. Eu queria que o pastor desse as suas últimas palavras para os nossos ouvintes. Amém. Eu agradeço muito o pastor Sérgio ter me convidado para participar desse podcast. Eu sei que eu trouxe alguns temas aqui que podem ser polêmicos, né? Que vai... Mas a polêmica faz bem, é saudável. Espero que vocês discutam esse assunto e que Deus os abençoe. Amém. Né? Que Deus traga na vida de vocês a iluminação do Evangelho, que isso que importa. Importa que nós preguemos o Evangelho em tempo e fora de tempo. E que não tenhamos medo de pregar um Evangelho que fale de Jesus. Que explique que Jesus é Senhor dos senhores e que um dia Ele vai voltar e vai levar a igreja consigo. E que o nosso objetivo no mundo, que são muitos, eles serão satisfeitos sim, mas que nós temos um objetivo maior, que é a eternidade. Que é estar com Cristo para todo sempre. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço o convite e que Deus abençoe o ministério do Senhor, abençoe esse trabalho aqui, que prospere em tudo. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fiquem com Amém. Deus. Amém. E aí você, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho para que você seja notificado na hora que o podcast entrar no ar. Tá bom? Um beijo, Deus te abençoe e semana que vem tem mais. Tchau!